Boa noite, boa tarde ou bom dia, consoante o momento em que estejas a ver esta transmissão ou vídeo para ti, no caso de não ser a transmissão em direto, que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda quando vieres, quando estiveres presente a contactar com este conteúdo. Hoje vamos falar sobre o agora. Como lidarmos com a realidade tal como ela é uma capacidade absolutamente imprescindível para libertarmos mais do nosso propósito de vida ou da expressão criativa, autêntica e benévola de quem és, seja em que área seja da tua vida, seja nas áreas que tu consideras tipicamente como da tua esfera pessoal ou da tua esfera profissional ou de negócio. Não é possível, na minha perspectiva, e na perspectiva que muitos pensadores, filósofos, autores, proponentes do desenvolvimento humano têm defendido, não é possível então termos uma vida plena e que se nutra a essência de quem somos sem esta capacidade de reconhecermos as nossas circunstâncias de vida no agora. E portanto, esse agora, na realidade, reconhecem várias das perspectivas mais avançadas sobre a evolução humana, que é tudo o que temos. O passado já lá vai, o futuro ainda não chegou, a vida realmente desenrola-se agora, aqui, em cada momento. Não na nossa tela mental de conceptualizações, daquilo que podia ter sido e não foi, daquilo que pode ser, ou vir a ser, mas ainda não é, mas sim agora, aqui mesmo, em que estamos. A cada batida do nosso coração, a cada respiração, a cada toque, a cada ato, é agora. Tudo é agora que acontece, é agora que culmina, é agora que nos permite que sejamos o que já somos. E que nesse processo então possamos construir com certeza outros agora. E a própria palavra outro já é uma ilusão também da linguagem, porque pressupõe a descontinuidade então deste momento, quando na realidade ele é só e sempre este momento, e não há então passado nem futuro. Elas são conceptualizações que a consciência humana criou para perceber de maneiras ajustadas à constituição biopsíquica, que é aquela que nós temos. Mas na realidade não é o objetivo, que só existe este momento, não é o objetivo que, independentemente do tempo cronológico estar a passar, nós de facto só vivemos precisamente agora, no momento em que estamos. E não é verdade que já assim era quando nascemos? E não é verdade que assim será quando morrermos, quando passarmos para outra dimensão, aquilo que a palavra que nós chamamos morte? Na verdade, muitos de nós acreditam, e várias das perspectivas mais avançadas acreditam, que de facto é apenas uma transição de estado para outras formas de viver, porque o princípio é, na natureza nada se perde e tudo se transforma, e nós fazemos parte da natureza. Nós não estamos separados da natureza. Nós falamos da natureza como se fosse uma entidade exterior a nós, mas nós somos unos com a natureza, quer reconheçamos isso ou não. E portanto é isso que nos é pedido para podermos desempenhar no nosso melhor todos os papéis, todas as atividades, tudo aquilo que somos convocados a dar para que a nossa vida possa ser tudo aquilo que pode ser, para que possamos de facto sentir que há significância nesse encontro entre nós e o viver nesse agora perpétuo e contínuo, nesse fluxo incessante que é o único real que verdadeiramente existe. A nossa percepção tende a criar descontinuidades, mas de facto só há esse agora intemporal. Mas sem mais demoras, como eu prometi, hoje num dos posts que fiz,
a partilhar esta transmissão, eu quero, tal como ontem, trazer 5 exemplos, 5 papéis neste caso, com 5 circunstâncias muito específicas que estão a ativar esses papéis para te convidar a considerares esse agora, a expressão desse agora, nas tuas circunstâncias de vida, caso algum destes papéis faça sentido para ti, estás a ver? E no caso de não fazer sentido agora, se conheces alguém em quem algum destes papéis ou vários destes papéis faça sentido, e então podes partilhar a transmissão com essas pessoas. E então são 5 papéis muito simples, mas que eu vou então aqui contigo, e por favor coloca as tuas questões, já estás a ver, tenho todo o gosto em dar a resposta, para então, para cada uma destas personagens e dos papéis que estão em representação neste momento, nós agorizarmos, por assim dizer, para trazermos mais clareza a como será lidar com estes papéis, com estas situações profundamente lúcidos e também enraizados no agora. E antes disso, convidava-te a fazermos um minuto de atenção plena para então atrairmos ou reforçarmos ainda mais a presença em nós, para então as agorizações, os reforços de agora que vamos trazer a cada uma destas 5 personagens e seus papéis, possa então acontecer da melhor forma possível, e para poderes extrair com o reforço da tua presença, poderes extrair as melhores lições possíveis para ti e para aqueles que te são queridos, para aqueles que tu achas que podem beneficiar deste conteúdo e com quem gostarias de partilhar aquilo que se vai aqui seguir. E portanto, a primeira coisa que eu te proponho aqui, então, é que façamos um minuto a sentir a nossa energia vital, um minuto a sentirmos a energia no nosso corpo. E então, um minuto a sentirmos a nossa energia vital, a procurarmos sentir a frequência energética no nosso corpo, um minuto a partir de agora. Muito bem, muito bem. Espero que possas ter aproveitado para fazer então este minuto também. Se não, recomendo que faças. Quando terminares de ver o vídeo, faz isso que vai ajudar-te a extrair as melhores lições. Sem mais demoras, vamos então passar para a primeira das nossas 5 agorizações, como eu achei por bem chamar. E então estas agorizações são precisamente trazer mais agora ao momento em que nos encontramos. E então, o primeiro papel que eu gostava de... papel e personagem de te convidar para vermos aqui é o papel da professora. E a professora tem uma dor atual muito concreta. Ela recebeu uma nega
por assim dizer, entre aspas, na implementação de uma prática holística de orientação vocacional na sua escola, numa altura em que percebe como crítica esta prática para o desenvolvimento dos seus estudantes. Portanto, esta é a situação da professora. A professora é o primeiro papel, eu vou colar aqui, vou copiar e vou colar nos comentários. Então, papel número 1, professora. Ela tem esta situação e, portanto, ela está a sentir todo um conjunto de emoções e está a percepcionar todo um conjunto de pensamentos e de desafios em torno desta nega que recebeu. E, portanto, esta é a realidade. Ela recebeu uma nega. Mas agora esta professora tem várias alternativas. Que alternativas é que tu achas que esta professora tem para lidar com esta situação? Bem, eu percebo várias. Uma é de, eventualmente, queixar-se, lamentar a sua sorte e partilhar essa energia com os seus outros colegas professores, com os alunos, com outras pessoas que conhece. Basicamente queixando-se, então, de não ter sido aprovada a sua iniciativa que considera tão importante no momento em que estamos a viver, hoje em dia, para os nossos jovens, para elevar o ânimo dos nossos jovens, e então esquece-se um pouco da perspectiva holística, por assim dizer, se fizer essa partilha de uma maneira que vai gerar negatividade sem considerar a totalidade da situação. Porque nós sabemos que não é agradável e que nos deparamos com desafios na nossa vida, no nosso viver, em função de queremos defender determinadas ideias que possam estar mais ou menos à frente daquilo que é comumente aceite. Mas se nos ficarmos apenas pela consideração parcial do obstáculo e do desafio, sem fazermos algo por ir mais além dele, então vamos estar a ficar encaixotados, por assim dizer, ou encapsulados, presos nessa realidade que não nos agrada e não vamos dar o extra que possa, de facto, libertar outras oportunidades e outras possibilidades inerentes à situação. E, portanto, uma via seria esta, de facto, da resignação negativa, em função de ter sido negado algo que carecia da autorização oficial para ser implementado naquele contexto, mas depois existem outras vias alternativas, e ficaria muito ao critério desta professora então ativar. Que vias seriam essas? Seria no final de cada acompanhamento transmitir aos alunos que, se quisessem saber mais, procurassem mais informação na sua página de redes sociais, numa ou em várias das suas páginas de redes sociais. Seria o quê? Seria tomar a decisão de criar um website onde apresentasse a sua prática de orientação vocacional de base holística e onde então, no final das orientações vocacionais convencionais que a escola autorizava, sugerir aos estudantes que, se quisessem ter acesso a visões alternativas, que consultassem fora do espectro oficial a página X, o site Y, ou a plataforma Z, onde pudessem encontrar mais dessas oportunidades. E então já estamos a ver uma forma objetiva, prática, fluida de lidar com circunstâncias sem se deixar de ter pelos obstáculos. Fazendo, como dizia Bruce Lee, ser como a água, que perante os obstáculos ela flui, ela contorna, ela esquiva-se, ela vai na direção que tem de ir para chegar até ao rio, até ao mar, perdão. No caso de estar num leito de um rio, obviamente. E então teríamos aqui uma atitude no agora de aceitação e de rápida adaptação e fluxo desta professora, com apenas uma das múltiplas possibilidades que teria ao seu alcance para, de facto, fazer chegar, porque no final do dia seria isso, fazer chegar da melhor forma possível uma mensagem integral, holística, que pudesse então convocar o melhor dos recursos dos seus alunos para irem além de práticas padronizadas de detecção de inclinações e de capacidades e de competências, além dos formatos que muitas vezes servem mais para condicionar e enviesar a perspectiva dos alunos e dos jovens e todas as pessoas que possam ser mal enquadradas perante os resultados de um teste psicológico a respeito daquelas que são as suas reais capacidades.
E esse é um problema que tem sido debatido ao longo de várias décadas e cada vez mais é clara a conclusão que os testes psicológicos e todo o tipo de meios de diagnóstico, caracterização das nossas capacidades e competências precisam de ser enquadrados com muitíssimo cuidado se é para, de facto, nos ajudarem a alavancarmos as nossas competências e não para nos encostarem num determinado modelo que, para todos os efeitos, é artificial e que foi criado pelo próprio teste. E, portanto, este foi o primeiro ensaio de papel e situação para agonizarmos. Tipicamente, então, esta professora, e pegando naquelas que foram as lições também que ouvimos na transmissão de ontem, ela pode estar no seu dia-a-dia muito atenta aos focos de negatividade no momento em que eles possam se prestar a despoltarem na sua experiência, em especial na sua escola, perante as figuras que se negaram a aprovar o projeto ou qualquer outras circunstâncias que a façam sentir rejeitada, não respeitada, não honrada, não valorizada no seu papel de professora, de orientadora, vocacional neste caso, e reconverter essa energia para criar alternativas que sejam viáveis para atingir o seu objetivo final, que neste caso será precisamente servir e ajudar os jovens a ser tudo aquilo que nasceram para ser, tudo aquilo que possam ser, para podermos de facto conhecer uma sociedade bem melhor através das gerações vindouras, começando agora, mais uma vez, agora, já, a fazer aquilo que podemos. E então este foi o primeiro papel que eu gostava de partilhar contigo. O primeiro papel, a primeira personagem, a professora, que recebeu a nega de implementação da prática holística de orientação vocacional na sua escola e que então tem aqui várias alternativas para lidar com a realidade tal como ela é agora. Segunda personagem e segundo papel é o personagem que eu chamei de estudante brilhante. E então vou colar também aqui nos comentários para tu conseguires localizar bem na transmissão aquilo que te interessa mais. E já está, o estudante brilhante, ou neste caso a estudante brilhante, porque é uma senhora também. E então, o que é que aconteceu? Qual é a dor atual que esta estudante brilhante tem neste momento? É que ela acabou, infelizmente, de ser despedida de um emprego por baixo rendimento. Eu disse infelizmente, mas também pode ser felizmente. Não vamos qualificar. Então, foi despedida de um emprego por baixo rendimento por não entregar os resultados que estavam formulados pela sua chefia hierárquica, o que lhe trouxe à tona uma dor inerente ao desfazamento entre a qualidade e a reputação da sua educação formal, porque é uma estudante brilhante, que teve notas brilhantes, formou-se com vários títulos, várias credenciais que nós valorizamos imensamente no mercado de trabalho, não adianta agora especificar quais. E, então, este desfazamento entre a sua situação de vida, de ter acabado de ser despedida por baixo rendimento percebido, de acordo com os padrões do seu ex-empregador, e a qualidade formal e a reputação da sua formação e o seu desempenho nesses estudos, ter tido excelentes notas, de se ter graduado com honras. Então, esta estudante está num estado bastante afetado emocionalmente. E nós podemos imaginar então quais é que são os marcos típicos que esta estudante tende a sentir. Ela tende a sentir, efetivamente, que, e nós vemos isto ontem na formação, de que não esteve à altura. Dependendo da fase onde se encontra, em termos da percepção daquilo que foi todo o processo, ela pode estar a aceitar isto como normal, ou pode estar a projetar as responsabilidades de uma forma mais ou menos legítima, de uma forma mais ou menos racional e lúcida em outros intervenientes, nos colegas, nas chefias, no sistema de avaliação, na forma como os objetivos foram ou não definidos e medidos, na forma como ela tomou parte ou não no processo e, claro, obviamente, na forma como
foi ou não apoiada a realizar o seu trabalho, se tinha ou não meios para desempenhar as suas funções, se tinha apoio a desempenhar as suas funções e quais as dinâmicas relacionais internas que haviam na sua organização e as dinâmicas externas com os clientes e com as pessoas que servia. E, portanto, pode estar a haver uma narrativa de insuficiência, de falta de valor próprio, que está a bloquear, então, reconhecer os elementos da função. E essa narrativa pode, obviamente, expressar-se através dos padrões que nós vimos ontem, do não sei o suficiente, sou uma farsa, tramaram-me, não falámos desse padrão ontem, tramaram-me, nunca foi algo que verdadeiramente eu quisesse fazer, e então estar a matutar e estar a reensaiar estas situações altamente prejudiciais para a sua reconstrução, para o seu processo. E então ela tem várias alternativas. Numa alternativa típica que costuma acontecer quando não saímos dos estados negativos é repetirmos aquilo que fizemos no passado. E então podemos querer reforçar ainda mais aquilo que já fizemos no passado à espera que nos devolva o tipo de resultados. E, portanto, o que pode acontecer é que esta estudante brilhante possa querer voltar aos bancos da escola para, desligada das necessidades reais, das competências reais, que precisa de adquirir ou de refazer o tal upskilling ou reskilling, que já falámos noutras transmissões, e então vai fazer mais formações ou mais estudos formais para gratificar a sua sensação de reconhecimento oficial, por assim dizer, e pode fazê-lo através de fontes que não são aquelas que estão ajustadas à superação das dificuldades e das insuficiências com que se deparou. E então estaremos aí para uma situação que só vai atrasar a resolução do problema. Por outro lado, esta estudante pode decidir ver as coisas de uma perspectiva de facto possibilitadora e reconhecer os fundamentos daquilo que aconteceu, começando por reconhecer, por exemplo, que se calhar não estava ajustada ao perfil, que se calhar foi para as funções das quais foi despedida pelas razões erradas, se calhar colocou os ganhos materiais ou a reputação social, ou o reconhecimento social que essa função ou que essas funções eventualmente lhe dava, à frente das necessidades de plenitude, de se sentir comprometida plenamente com as suas atividades no dia a dia, de expressar todo o seu brio a executar mesmo as tarefas que eram menos agradáveis e de ajustar precisamente aquilo que fazia à sua identidade e aos seus constituintes, então, da sua expressão criativa autêntica e benévola de quem é. Então essa combinação muito própria de interesses, de paixões, de capacidades, de competências reais e sólidas e de vontade de fazer a diferença e deixar uma marca a partir do seu exercício. E então esta estudante pode decidir que, de facto, o que ela precisa é de começar a orientar-se na direção daquilo que ela verdadeiramente quer e, se calhar, aproveitar então agora o tempo em aberto para criar um novo conjunto de competências. Se calhar, eventualmente, pode chegar à conclusão que então uma atividade que lhe permita satisfazer as suas necessidades materiais de uma forma mínima, frugal, mas que lhe possa libertar tempo e espaço e energia anímica para reconstruir um caminho que é aderente à sua verdade, que é a melhor solução. E então, se calhar não vai voltar para os mesmos tipos de bancos de escola para ampliar ainda mais o trajeto onde já estava. Se calhar o que vai fazer é então ajustar e recombinar então as suas aprendizagens para poder entregar as contribuições que estão mais ajustadas àquilo que sabe ou que intui que pode vir a fazer. E, portanto,
temos esta estudante brilhante a lidar com o agora, com a realidade, tal como ela é, através de caminhos diferentes. Qual será que vai vencer? E este é o segundo papel. Terceiro, e a representação. Terceiro papel e representação. O cuidador integral. O cuidador integral. Então, eu vou colar aqui também. Ora, copio e colo. Ora, só um pouco. Exatamente. E então, o cuidador integral. O cuidador integral é alguém que está a prestar cuidados de saúde e tratamento integral a pessoas que estão a pessoas em idade de pós-reforma, já na velhice, e esta pessoa está a lidar com a situação de haver uma recusa dos pacientes em encararem e resolverem os seus problemas na raiz. Foi aquilo que eu escrevi aqui na questão da dor atual, ou no tópico da dor atual. E então, esse é o desafio que o cuidador integral está a lidar. E então isto pode lhe estar a gerar determinado tipo de narrativas internas. Umas associadas, lá está, a serem de uma geração diferente da sua, a não estarem a ver o mundo tal como ele é, a evolução das coisas tal como aconteceu até agora, a não reconhecerem e não acreditarem nas soluções que lhes estão disponíveis e que são possíveis para que possam então resolver os seus problemas de uma vez por todas, ou trabalharem em resoluções estruturais que libertam valor persistente e que vão eliminar ou mitigar fortemente as dificuldades que estão a viver, a dor e o sofrimento que estão a atravessar. E então pode gerar narrativas relacionadas com isso de menosprezo da perspectiva dessas pessoas relativamente às suas visões e de tudo aquilo que envolve isso mesmo, minimização dos outros e através de uma das formas que nós humanos temos mais comuns para evitarmos reconhecer as nossas responsabilidades, que é o fenómeno da projeção psicológica e que se aplica a todos os outros papéis que já foram aqui vistos, antes deste terceiro. E então, são os outros é que não entendem aquilo que nós estamos a querer fazer, são os outros é que não percebem, nós, nada, nós somos, nesta situação, nós estamos com a razão completa. Mas, será que isto ajuda a resolver a questão tal como ela é? Será que ajuda a estar a lidar com a realidade tal como ela é agora? Se calhar não. E se calhar uma alternativa então seria este cuidador integral ativar as suas capacidades de empatia e procurar de facto colocar-se na posição, no lugar das pessoas a quem está a prestar cuidados e procurar ouvir antes de ser ouvido, um dos hábitos mais fortes, acredito eu, da proposta de Stephen Covey, no seu livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, é procurar ouvir antes de ser ouvido. E então procurar, de facto, ouvir, escutar as pessoas de quem está a cuidar. Ouvir nas entrelinhas, aprofundar o campo para as partilhas, para entender de uma forma muito clara, o mais clara possível, como é que vai chegar a estas pessoas. Não propor soluções antes de entender a visão destas pessoas sobre as próprias condições que as afligem. E, portanto, a questão fundamental é esta. Será que o nosso cuidador integral vai, porque neste caso estamos a falar de um homem, será que ele vai colocar a sua atenção para tentar clarificar o mais possível o território e conseguir encontrar os códigos comunicacionais para chegar ao lado de lá? E isso passa necessariamente por ouvir aquilo que é importante para as pessoas de quem está a cuidar e depois, obviamente, de ouvir aquilo que é importante para as pessoas de quem está a cuidar, então empregar os códigos de comunicação, a linguagem, as estratégias para poder entregar as mensagens de uma maneira que possam, de facto, servir quem precisa delas e, obviamente, através desse aumento da sua capacidade de ouvir, então,
garantir que pode entregar as soluções que de facto são verdadeiramente precisas, eficazes e significativas. E portanto, esta é a sugestão para encarar a realidade no aqui e no agora para o terceiro personagem e papel do cuidador integral. E agora eu pergunto, não tens nenhuma questão que queiras colocar agora? Eu sei que estou a ver aí alguns de vocês a assistir. Se tiveres, por favor, coloca aqui nos comentários, senão vamos avançar. Temos mais dois papéis para explorar aqui. E então, quarto papel é um sócio de uma consultora internacional. E eu vou copiar, como fiz aqui para os restantes. Ora, só um pouco. E já está. Quase. E está. Então, temos um sócio de uma consultora internacional cuja dor atual é esta. Esta pessoa tem receio de falar em público e está um evento à porta em que esta pessoa vai ter de falar em público e expor toda a sua proficiência num tema do qual está encarregado pela consultora de representar toda a consultora e as suas soluções para esse mesmo tema. E então este sócio, este partner, tem dificuldade em falar em público, tem receio de falar em público e, portanto, ele está já altamente pressionado com esta circunstância. Acresce a isto que ele tem por definição que tem dificuldades de comunicação no geral e que essas dificuldades de comunicação estão a pôr em causa não só a sua capacidade de liderança com as equipas internas da consultora, da qual faz parte, da qual pertence então à partnership, como externas, portanto, que se refletem então na angariação de clientes e de projetos. E, portanto, este é o desafio deste sócio, desta consultora. Ele está pressionado, tem um evento onde vai ter de falar em público à porta para uma ampla audiência e está a ver emergirem à tona todos os seus receios associados à sua capacidade de comunicação, tal como a percebe. E claro, e tem como recordações algumas situações que não correram bem no exercício da sua capacidade de comunicação. É uma pessoa com uma forte capacidade técnica, com provas dadas. Foi isso que o levou ao escalão de sócio na organização, na consultora. Mas sempre ficou com a sensação de que o seu calcanhar daquilo, então, passa pela competência comunicacional. E, portanto, como lidar com esta situação? Bom, em primeiro lugar, entender que comunicar não é apenas uma questão técnica e não é apenas a questão de escolher, de ter um craft com as palavras e não é só a questão de ter um vocabulário desenvolvido e não é só a questão de sabermos do que estamos a falar, de sermos capazes de sermos muito sólidos tecnicamente na construção das soluções que depois queremos apresentar. Falarmos em público e comunicar é muito mais do que isso. E então esta pessoa pode ter de rever os seus paradigmas do que é ter sucesso ao falar em público, da própria valorização que pode estar a precisar de ser ajustada, sobre o que é que representa falar em público, do estabelecimento de prioridades, sobre o que é que a preparação ou a angariação desta competência para o seu cabaz possa representar e também do que é que representa em termos da forma como esta pessoa se sente, em termos da sua autoestima, da sua aprovação pelos outros e da sua posição face a temas relacionados com o poder. Porque a sua posição está, de facto, a pôr em causa e a pôr em destaque os alicerces a partir dos quais o seu poder foi alcançado e é exercido. E, portanto, esta pessoa precisa, acima de tudo, de perceber se vai seguir por um caminho de, mais uma vez, fugir e escapar para soluções que foram aquelas que procurou ativar no passado, mas que agora não funcionam. Ou
rever, de facto, fazer o trabalho, o caminho das pedras, por assim dizer, o caminho de tocar nos alicerces, independentemente de ter de desempenhar para aquela situação que lhe está a gerar stress neste momento, se está disponível para, de facto, tocar nos alicerces, indo além da espuma, das soluções mais imediatas do que é poder falar bem em público. E existem imensos livros, imensas fontes sobre como falar bem em público. A questão fundamental aqui é qual será a atitude, a perspectiva, a abordagem que então este sócio, este partner vai escolher para poder lidar com esta situação, com esta insuficiência, tal como a percebe. Vai escolher fazer o caminho da profundidade ou vai retroceder para velhos padrões? Próximo papel. Último papel, antes de avançarmos. É o CEO de uma multinacional. E eu, para este papel, tenho aqui uma senhora também. E, portanto, vamos colar aqui, então, exato. Então, esta CEO de multinacional é o nosso quinto papel. Está com um problema. Na sua percepção, o problema é que não encontra pessoas de qualidade em número suficiente para as necessidades dos planos de expansão da sua organização. E que ficam limitados por isso mesmo. Esta senhora, esta CEO, está à frente de um negócio, de uma multinacional familiar, portanto, que foi fundada pelos seus antecessores e tem uma herança pesada, entre aspas, em termos da escala do poder, do reconhecimento e do impacto, do sucesso que alcançou, que pôde alcançar através, então, do trabalho reiterado, geração após geração, por parte daqueles que a antecederam. E, portanto, também aqui existem várias perspectivas. Podem haver as perspectivas de pesca, por assim dizer, fishing, de cativar, de ir em busca das pessoas que verdadeiramente podem fazer a diferença para os planos de expansão no curto prazo. E então é a perspectiva headhunting, é a perspectiva vamos procurar, vamos reforçar, vamos investir já em encontrar mais das pessoas que têm o tipo de competências, de atitudes, o skill set, não só de hard skills como de soft skills, que podem então permitir-nos expandir em termos das estruturas organizacionais que nós queremos implementar, alinhadas com as próprias estruturas que já existem em vigor na organização, e então queremos simplesmente escalar e replicar em ajuste ao contexto, mas replicar aquilo que já existe com aquilo que já está, e portanto vamos recrutar pessoas para conseguirem fazer isso. Vamos reforçar mais esse esforço de contratação. E esta é a minha perspectiva número 1. A perspectiva número 2 é, de facto, reconhecer a questão estrutural e pensar: não fará sentido seguir por outros caminhos? Será que a realidade tem a ver com encontrar, em caçar os melhores talentos? Ou será que a solução não passará por outro tipo de perspectivas? E então esta CEO, esta senhora CEO da multinacional, pode chegar à conclusão de que na realidade o que está a precisar é de implementar e reforçar a prática, ou reforçar a prática de formação que já possui e eventualmente escalar e ampliar para uma escola corporativa. Porque não uma universidade corporativa, para usar o termo anglo-saxónico, que então permita formar e treinar as pessoas na organização de uma forma mais capaz para então permitir que a organização cresça de uma forma que seja mais sustentável. E para isso pode ser necessário reduzir a rotação
dos colaboradores, oferecer, de facto, condições para que as estruturas possam conservar-se de uma forma que retenha o talento, para não haver fuga de todo o tipo de conhecimento, incluindo conhecimento tácito na organização, que é o mais difícil de capturar nas organizações. Quem estudou ou quem estuda, quem trabalha com os temas do knowledge management, sabe que esse é precisamente o grande desafio que se impõe hoje em dia às organizações, é como preservar e ampliar e criar ecossistemas de conhecimento a vários níveis, em que o conhecimento explícito e o conhecimento tácito andam de mãos dadas. E claro, a palavra mais comum que a gente ouve falar sobre isto, em termos da teoria da liderança e teoria da gestão, é cultura. Portanto, a cultura na organização, que vai então fazer com que os recursos sejam otimizados ou maximizados para todos e possam então fazer com que haja massa crítica para fazer crescer a organização. E a questão fundamental então aqui é: será que está a haver uma visão clara sobre aquilo que são as necessidades a nível estrutural? Porque se estamos a querer expandir uma organização e não encontramos pessoas de qualidade, será que não podemos fazer algo mais a respeito disso? E será que o modelo da universidade corporativa é o único modelo? Será que não podemos arranjar aqui outro modelo? Isto faz-me pensar numa iniciativa recentemente levada a cabo pela Fundação José Neves, a plataforma Brighter Future, uma plataforma que foi lançada precisamente com os objetivos declarados de fazer uma correspondência entre as necessidades do mercado de trabalho através de múltiplos indicadores e estatísticas e as ofertas formativas e educação oficial. Será que esta CEO não poderia contemplar a possibilidade de dar um contributo de maior escala para a sociedade, indo além da sua própria organização, mas que seria por inerência também beneficiada? E, eventualmente, a Fundação José Neves tem precisamente essa perspectiva também. E, eventualmente, não apenas centrada na sua multinacional, na sua empresa Farfetch, mas também em permitir em articulação com outras organizações, com outras fundações, que isso venha a acontecer. E então temos aqui esta CEO a contemplar a possibilidade então de estabelecer alicerces sólidos, fundos estruturais que beneficiem não só a sua própria organização, como toda a sociedade, e reconhecendo que neste fluxo em que vivemos, se a maré sobe para todos os barcos, incluindo para o nosso. E, portanto, se estamos, de facto, a fazer subir a maré, sabemos que, por definição, vamos ser, de facto, beneficiados. E depois, então, ajustando outras variáveis, outros fatores diferenciadores do nosso sucesso, da nossa proposta de valor, e podemos regressar também à perspectiva do Business Model Canvas, que pode ser muito útil. Então podemos entender que aqui os recursos-chave, por definição, vêm de uma pool de recursos global, que se pudermos também contribuir nessa ótica para a sua melhoria, então também vai haver uma melhoria para a nossa própria pool de recursos e vamos conseguir outros dividendos, outros ganhos neste mundo cada vez mais purpose-driven, de negócios e de organizações, não apenas só de pessoas, que através de formas sustentadas e sustentáveis de responsabilidade social, como é aquilo que está em causa aqui, com esta perspectiva, conseguirmos então dar um contributo em que, mais uma vez de forma holística, de uma forma completa, estamos a alavancar todos os aspectos da nossa entidade, da nossa organização. E, portanto, liderança global é isto. E a função da liderança de topo é precisamente locomover, criar condições para locomover toda a nau e se isso implicar elevar as águas dos oceanos nos quais navega, pois assim deve ser. Se há os recursos e se há a capacidade para isso, pois assim deve ser. É um excelente desafio de liderança
para os tempos que vivemos. E era isto. Por hoje era isto que eu queria partilhar contigo. Se não há questões, tens alguma questão associada a algum destes papéis? Alguma questão que gostasses de ver melhor esclarecida? Como é que a ligação entre o agora e a operacionalidade destes papéis pode ser clara? Na minha opinião, pode ser muito clara através disto. Qualquer um destes papéis pede que haja um reajuste, uma adaptação e uma flexibilidade de encarar a realidade e os seus marcos, as suas manifestações, tais como são, ou tal como ela é. E, portanto, tenho por convicção que o melhor da nossa capacidade lógica, da nossa capacidade estratégica, da nossa capacidade de lidar com imprevistos, de prospectiva, de antever o futuro criando o agora. E já vimos inicialmente, começámos por ver aquilo que é aparentemente um paradoxo, que não há passado e não há futuro, só há agora. Exato, mas o futuro será um agora quando chegar. E portanto, se agora criarmos, enraizarmos as sementes, os alicerces, os pilares daquilo que depois vai brotar, vai despontar, vai ter pleno suporte ao que iremos fazer no momento em que for devido, no agora, quando for o seu tempo, então vamos estar a fazer aquilo que é certo e vamos estar muito mais tranquilos, muito mais serenos, com muito mais capacidade para navegar as intempéries da vida, as incertezas, as perturbações, as flutuações e vamos conseguir navegar com esse fito, com essa centralidade, com esse eixo que nos mantém dentro e fora, cada vez mais próximos do destino a que queremos chegar, criando já. Agora. Namasté. Até amanhã.